Boa noite. Meu nome é Henrique, eu sou Machine Learning Engineer aqui no Nubank há aproximadamente um ano. E então o Lucas explicou um pouco sobre o FK-Learn, qual foi a motivação de criar o FK-Learn para ser uma biblioteca que fosse mais fácil colocar os modelos em produção, que fosse mais fácil validar os modelos. E agora eu vou tentar mostrar um pouco mais na prática como que a gente pode usar o FK-Learn para isso. Então, eu fiz um notebook, a ideia é eu gerei um dataset de input simulado com um problema que é bem comum aqui no Nubank, que é o de tentar prever quantas pessoas vão gastar nos próximos meses. Então, eu simulei algumas features que a gente poderia ter para fazer isso, e aí eu vou caminhar por esse notebook explicando como que a gente usa as funcionalidades do FK-Learn para fazer uma análise, fazer um modelo realmente completo. Então, falando um pouquinho rapidamente sobre o input, só para vocês entenderem um pouco mais o problema. Basicamente, o objetivo é prever quanto as pessoas vão gastar nos próximos 2 meses. Então, eu simulei dados de, sei lá, 10 mil pessoas por 2 anos, e para cada mês eu fiz algumas distribuições de quanto a pessoa gastou naquele mês, de qual que é o score do bureau de crédito dela, qual que é o income dela, qual que é o tipo de telefone que ela tem, algumas coisas só para mostrar como que a gente poderia usar esse dataset para fazer uma análise com FK-Learn. Então aqui eu dei um describe só para dar uma olhada nas features. Não tem muitas informações importantes aqui assim de primeira. A única coisa que eu consigo ver diretamente é que a média de income parece estar muito alta. Tem um valor meio absurdo ali. E aqui acho que está cortando a última coluna, mas basicamente eu vejo que no percentile 100%, então no valor mais alto do income tem um número absurdo, 99999. Então isso talvez demonstre um bug ou alguma coisa que eu vou ter que tratar antes de fazer o meu modelo. Olhando também os missings, que em geral é um problema grande que você vai ter quando você está fazendo o modelo, eu vejo que a maioria das features não tem missing, mas o bureau tem missing. Então, basicamente, eu tentei simular o caso em que o request para o seu bureau, então você está usando a API de algum servidor externo, ela pode não funcionar e você pode não ter o dado desses clientes. E os outros missing são basicamente no target, então nos últimos meses você não tem informação do futuro, então você está censurado, né? Mas não é muito preocupante. Então, aqui eu pus rapidamente como que eu gerei essas features, então basicamente são distribuições normais, distribuições uniformes, algumas coisas, algumas categorias aleatórias, e eu criei o spend das pessoas como uma combinação, uma multiplicação de todos esses fatores com um noise, e aí eu vou ver como que o meu modelo conseguiria prever isso, certo? Então, a quantidade de clientes vai crescendo ao longo do tempo, então tentei simular uma empresa realmente funcionando, em que você vai adquirindo novos clientes. E olhando um pouco a distribuição das features, basicamente você tem algumas curvas normais para as features principais, e uma coisa que é importante, que a gente sempre tem que se preocupar num dataset que está relacionado a dados reais, é se preocupar como que essas features estão mudando ao longo do tempo. Porque, no fim das contas, você vai treinar um modelo agora, sempre para tentar prever no futuro. Então, essa questão temporal é sempre muito importante. Então, olhando aqui, basicamente, eu vejo que a maioria das features está relativamente estável, mas o bureau de score parece estar caindo bastante, e isso parece estar relacionado com o spend, que é essa última aqui. Então, vamos ver como que isso vai se refletir no nosso modelo. Olhando um pouquinho para o target, como eu falei, a gente tem missing só nos últimos 2 meses, que é onde a gente tem uma censura. Então, a gente não sabe quantas pessoas vão gastar nos próximos 2 meses, porque elas ainda não gastaram. E o target também está caindo ao longo do tempo. Então, vamos ver como que o FK-Learn pode nos ajudar a diagnosticar esses problemas, ou se isso são problemas ou não. Certo? Então, o primeiro passo com o FK-Learn que eu vou tentar ensinar a vocês é criar um modelo simples. Então, a gente vai pegar esse dataset e tentar criar um modelo bem simples. O primeiro passo para você criar um modelo é você dividir o seu dado entre período de treino e período de validação. No scikit-learn, por exemplo, você tem uma função muito famosa que é aquele train test split,
que você passa um valor aleatório e ele divide o seu dataset em 20% de teste, 80% de treino, sei lá. Mas isso não é uma coisa que na realidade vai acontecer, porque quando você está treinando um modelo de verdade, o que você quer é treinar com os dados que você tem e validar no futuro, que é onde você vai estar fazendo as suas previsões. Então, no FK-Learn, a gente tenta implementar split functions que sejam mais realistas com o que você vai encontrar na realidade. Então, aqui, por exemplo, eu quero dividir meu dataset, tanto deixar algumas accounts para validar, que seria azul, e deixar um período para validar, que seria tanto o verde quanto o azul mais escuro. E aí eu tenho o meu período de treinamento. Então, eu estou separando no tempo para simular o que aconteceria na realidade. E como que eu faria isso usando o FK-Learn? Bom, basicamente tem uma função que chama Space-Time Split Dataset, que você passa quando o seu treino começa, quando o seu treino termina, quando o seu holdout termina e qual que é a coluna de espaço. Então, voltando ali. Opa. Basicamente, eu estou falando que os meus customers são o meu ID, então estou splitando aleatoriamente nisso e deixando um período ali no fim para eu poder validar meu modelo. Certo? Então, tendo esses 4 datasets aí que eu criei, o período de treino, o período que está dentro do tempo, mas fora das accounts, e os outros 2 ali, eu consigo, então, falando um pouco do shape aqui, eu consigo treinar meu modelo. E o que eu preciso para treinar meu modelo? Então, não é simplesmente chamar um XGBoost, uma regressão linear, uma regressão logística. Eu preciso tratar meus dados, certo? Então, lembrando lá das features, eu lembro que eu vi que o income tinha um monte de 999, que eu tinha missing values no meu bureau, enfim, várias coisas que o telefone ele é uma categoria, um nome, então como que eu transformo isso numa categoria numérica para o meu modelo conseguir escorar. E tudo isso tem que ser feito antes de eu realmente treinar meu modelo. E mais do que isso, eu preciso garantir que no momento que eu vou escorar o meu dataset, então o meu dataset de holdout, eu faço essas mesmas transformações. Eu preencho os missings, eu limite meu income, eu faço todas as coisas. Então, o Lucas fez um slide parecido, mas basicamente é isso. Eu quero do meu treino fazer um encoder que vai mudar minhas categorias de string para números, eu quero preencher os missings, e eu quero que depois, na hora de prever, eu também faça as mesmas transformações. Então, como que eu faço isso com o FK-Learn? Então, eu estou criando todas essas funções, e como o Lucas disse, todas as funções vão receber um dataset e fazer uma transformação nele, independente de qual ele seja. Então, eu criei uma função para capear, eu criei uma função para limitar minhas predictions, eu criei uma função para mudar as categorias de string para número, eu criei uma função para limitar, e, finalmente, eu criei um LightEBM Regression Learner. Então, basicamente, esse é o meu modelo. Mas eu não poderia chamar simplesmente meu modelo antes de fazer essas outras transformações. Então, agora eu tenho um monte de transformações e eu preciso aplicar elas em sequência no meu dataset. Como que eu faço isso no FK-Learn? Muito simples, eu crio uma pipeline que vai ter todas essas funções. Então, essa pipeline, que é a minha train function, ela vai receber um dataset e aplicar todas as funções em sequência no meu dataset, independente se ele é o dataset de treino ou de score. Então, aqui eu apliquei no meu treino, e o que ele me retorna? Então, lembrando do que o Lucas falou, ele me retorna uma função de predição, ele me retorna o dataset de treino, só que com a predição, com o valor que eu previ, que não tem muita importância para a gente, e retorna os logs desse treinamento. Então, se eu quiser, por exemplo, uma importância das features, provavelmente eu vou olhar nesses logs para saber. Se eu quiser em que momento eu treinei esse modelo, pensando aí em produção, para eu garantir que o modelo que eu treinei é o certo e que está indo para produção, eu tenho nos logs também. Então, esse é o dataset que eu gerei a partir daquele treino, não importa muito. Aqui nos logs eu extraí a feature importance, só para mostrar para vocês que o log ele é basicamente um dicionário com várias informações úteis, que eu posso usar elas como eu quiser. Então, no caso, eu peguei uma informação útil aí para mostrar a feature importance. E eu usei minha predict function para aplicar em todos aqueles datasets. Então, lembra que eu tinha criado 4 datasets? Eu quero ter a previsão do meu modelo para esses 4 datasets que são fora do tempo ou fora das accounts. Então, eu escorei eles, e aí mostrando um deles, eu tenho
o target e a prediction, basicamente. Legal, então eu tenho as previsões do meu modelo para todas as contas que eu queria. E como que eu avalio as métricas desse modelo? Então, como o Lucas falou, a gente vai criar um evaluator. Então, a gente vai criar uma eval function, porque, no fim das contas, eu quero avaliar todos esses datasets, esses 3 datasets que eu tenho, da mesma maneira. Eles só são datasets diferentes em termos de definição de tempo e quais accounts, mas eu quero avaliar eles da mesma maneira e ter logs sobre eles. Então, se eu criar uma função de avaliação que mede o R² e o Spearman para mim, eu posso combinar elas em uma função final de avaliação. E se eu passar um dataset para ela, vai me retornar os logs de todos esses negócios. Então, eu consigo aplicar a mesma função 3 vezes em datasets diferentes e ter a métrica de cada um desses datasets. Legal. Agora eu tenho um dicionário, né? O dicionário não é... Como que eu vou... Se eu tiver uma avaliação muito extensa de vários datasets, como que eu vou usar isso? Então, a gente criou também os extractors, que basicamente vão agir nesse dicionário, que não é muito bom de trabalhar, e vão gerar data frames. Então, aqui eu criei um extractor, e aí a definição dele é bem parecida com a definição de um avaliador. Eu falo, eu quero extrair a métrica R², eu quero extrair a métrica Spearman. E aí, eu extraio isso dos meus logs, e eu tenho um data frame, que tem essa cara. Então, eu consigo a avaliação num formato de data frame, e eu consigo fazer as transformações que eu quiser. Certo? Legal. Aí eu chego para o meu chefe e falo, vou pôr o modelo que o R² dele é 0,2. Aí, como o Lucas falou, ele provavelmente vai perguntar, mas e ao longo do tempo, qual que é a performance dele? E se eu tivesse mais dados, qual seria a performance dele? E se eu usasse dados mais antigos? Opa! Bugou. E se eu usasse dados mais antigos, a performance melhoraria? Então, essas perguntas são muito comuns quando você vai pôr um modelo em produção. Você sempre tem que checar todas essas coisas. Então, a ideia do FK-Learn foi justamente implementar métodos que facilitassem você a checar perguntas mais complexas do que simplesmente ter uma métrica só. Então, agora eu vou tentar responder algumas dessas perguntas. Então, por exemplo, a gente poderia melhorar se a gente tivesse mais dados? Que a gente chama aqui de Spatial Learning Curve. Assim, se a gente tivesse mais dados, a gente provavelmente treinaria com mais dados e veria performance. Mas a gente não tem mais dados, certo? A gente está usando tudo que a gente pode. Então, a gente pode também simular o efeito que mais dados têm, certo? Se a gente treinar com uma pequena parcela do nosso training set e avaliar, depois treinar com uma parcela um pouco maior e avaliar, depois, de novo, aumentar o training set e avaliar, a gente vai ter uma ideia muito boa de como que a performance está melhorando com mais dados. E a gente consegue projetar o que aconteceria se a gente tivesse ainda mais dados. E como que eu faço isso? Olhando aqui, o que muda do treino 1 para o treino 2 para o treino 3? Só o dataset. Mas a training function não muda. A função de avaliação não muda. Então, eu consigo definir uma split function, que vai fazer aquilo para mim. Então, basicamente, vai dividir meu dataset em porcentagens de 1%, 2%, 10%, 20%, 40%. E vai gerar todos esses pequenos data frames para mim. Então, se eu aplicar o meu training set original com essa split function, com a mesma training function que eu tinha gerado antes, com a mesma eval function que eu tinha gerado antes, ele vai me retornar os logs. E os logs são um dicionário gigante, como o Lucas falou, mas eu consigo extrair, porque, beleza, eu gerei um monte de logs, mas as métricas que eu quero deles são as mesmas de antes. Então, eu quero o R² e o Spearman. Então, eu consigo, com o mesmo extractor que eu tinha gerado antes, extrair as métricas desse dicionário gigante. E aí, o que eu tenho a métrica para esse dataset para diferentes tamanhos de treino. Então, você pode ver que o train size está aumentando. Quanto mais dados eu tenho, mais a performance do meu modelo melhora. Se refletindo Mas no nos meus último dados. ponto Então, se eu ali, fizer um gráfico aqui, a performance já está caindo, na verdade. Então, o que eu posso falar é que, provavelmente, se eu tivesse mais dados, a performance não melhoraria. Esse tipo de análise que você não consegue ter com uma métrica só. E é isso que o FK-Learn tenta deixar muito mais fácil, certo? Agora, vamos para um outro problema muito comum. Eu quero saber qual que é a performance do meu modelo ao longo do tempo.
Então, eu tenho os vários meses lá, eu tenho uma métrica só, e eu quero saber como que essa métrica está variando mês por mês. E aí eu nem preciso retreinar meu modelo, certo? Porque eu tenho meu dataset de validação, e o que eu preciso fazer é quebrar ele nos diferentes meses e avaliar a performance para cada um desses meses. Então, como o Lucas falou, eu posso fazer um avaliador no formato de árvore. Então, eu tenho o meu avaliador original, que é essa eval function, e eu quero gerar um split evaluator que usa a mesma avaliação, mas splita meu dataset em meses de 0 a 24, que são os meses que eu tenho no meu dataset. E eu crio um extractor, que é para extrair os logs, então eles sempre vão estar um acompanhando o outro, que basicamente é o mesmo extractor de antes, então vai extrair dos meus logs o R² e o Spearman, mas dividindo por meses de 0 a 24. E como que eu aplico isso? Eu basicamente chamo o meu novo evaluator no meu dataset de holdout. E ele, de novo, vai me retornar um dataset com a performance mês por mês. Então, se eu plotar isso, eu tenho a performance mês a mês. Então, basicamente, eu vejo que, embora tenha um ruído aí, o meu modelo nos meses mais para frente parece estar razoavelmente estável ali em torno de 0,20, certo? E agora, se eu quiser fazer as duas perguntas ao mesmo tempo, então qual que é o impacto na performance de cada mês se eu tiver mais dados? Então, será que a performance é diferente em diferentes meses por eu ter mais dados? E aí é muito simples, porque eu já tenho uma split function, certo? Ela já divide meu dataset em pequenos treinos e valida. Eu já tenho minha função de treino e eu já tenho um avaliador que divide meu dataset em mês por mês. Então, eu simplesmente chamo o Parallel Validator, passando o meu training set original, passando a split function que eu criei, passando a training function que eu criei lá no começo, passando o meu avaliador mês a mês, e eu tenho um log, de novo, gigante. Mas o extractor que extrai esse log é o mesmo que eu criei para avaliar mês a mês. Então, o que eu gero? Um data frame. Então, o que esse data frame está me dizendo? Está me dizendo, para o mês 15, com 5.240 dados, então, olhando o Split Evaluator Month, qual que é o mês que eu estou avaliando e qual que é o tamanho de treino. Aí eu tenho, para o mês 15, eu vou ter com 5.000, com 10.000, com 19.000, com 27.000. E o mesmo para o mês 16 e para o mês 17. Então, se eu plotar isso, o que eu vou ter é um gráfico que está assim. Então, eu vejo que o impacto de mais dados para os primeiros meses, para o mês 15, por exemplo, é maior do que o impacto nos outros meses. E aí, é claro que esses são dados simulados, né? Então a explicação não está muito clara, mas num problema real, é esse tipo de análise que você tem que fazer para distinguir várias coisas. Então, se você tiver dois segmentos diferentes, que a performance é muito diferente, ou que o número de dados está melhorando muito a performance em um split e não no outro, isso te ajuda a diagnosticar problemas ou ver características do seu modelo que você nunca veria com uma métrica só. Certo? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar hoje. Então, como usar o FK-Learning para fazer análises mais complexas. E aí, o que mais que eu posso fazer com o FK-Learning? Aqui foi um pequeno exemplo, mas a gente tem diversas outras learning curves, então eu quero avaliar minha performance, como ela está melhorando ao longo do tempo, ou como que ela melhora se eu tiver dados mais antigos, ou piora. Todas essas avaliações vão ter learning curves que vão fazer seu trabalho ser muito fácil. Então, basicamente, seria trocar aquela split function que eu criei por outra, e o processo todo do notebook seria o mesmo. A gente também tem vários algoritmos para modelos, então, quase todos os modelos que tem no sklearn, que a gente julga úteis, e os modelos XGBoost e tudo mais, a gente tem. E a gente tem ferramentas que têm uma interface parecida. Então, vão receber uma training function, vão receber uma evaluation function e vão fazer, por exemplo, feature selection. Porque o que seria feature selection? Você quer treinar várias vezes, mudando quais features você está usando, e o seu método de avaliação vai ser o mesmo, o seu método de extração vai ser o mesmo, seu método de treino vai ser o mesmo, tirando as features que você está usando. Então, a gente consegue fazer uma implementação, uma interface muito parecida, todos esses tipos de coisa. Então, feature selection, parameter tuning,
tudo isso. E tudo isso tem uma interface muito semelhante. Então, a gente consegue garantir que os modelos, por mais diferentes que sejam em termos de qual algoritmo está usando, seja muito fácil de colocar eles em produção. Certo? É isso. Agora acho que o Kaique vai falar um pouco mais sobre o processo de open source da biblioteca. Obrigado.